Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, agora a gente vai estar falando de elipse, certo? Anteriormente a gente falou sobre parábolas e agora, falando de elipse, a gente vai estar analisando essa elipse aqui e ver como se calcula. Vamos lá. Inicialmente, a gente vai estar marcando os pontos, certo, de encontro. Então eu tenho um ponto aqui, que ela encontra no eixo, um outro ponto aqui. Então eu vou estar chamando esse ponto de A1, esse aqui A2. Eu tenho o meu vértice aqui, certo? Que ela é centralizada no vértice. E vamos lá. Tem um outro ponto aqui, e um outro ponto aqui também. Para diferenciar o B1 e aqui chamar B2. Tá bom? Agora imagina comigo o seguinte. Do A1 ao A2, imagina que eu tenho uma linha aqui, certo? E aí eu vou puxar essa linha. Puxo essa linha, puxo, começo a puxar, ela vai trazer para frente e eu chego até o ponto B1. Quando eu puxo essa linha, que está esticada até aqui, e chega no ponto B1, essa linha andou um pouquinho, e agora eu tenho o foco, que como a gente viu anteriormente, também vai ficar para a parte côncava, sempre na parte de dentro. Viu aí? Então tem o F1 e o F2. E como a gente vai calcular isso? Tá? Vamos ter algumas referências aqui. Do ponto A1 até o vértice, vou chamar de A, certo? Então vou botar um A minúsculo aqui. Mesma coisa aqui. Então eu sei que de A1 ao A2, tenho 2A, né? A mais A, 2A. Lá no B, o que eu vou fazer? Esse pedacinho até o vértice, do ponto de interseção aqui do B1 até o vértice, vou chamar de B. Mesma coisa o B2, então tudo aqui vai ser 2B. Certo? Vamos lá. Se eu traçar uma linha aqui, deixa eu colocar meu F1 para cá. Traçar até aqui, foi justamente a linha que eu puxei e apareceu o meu F1 e F2. Eu puxei essa linha, veio para cá. Então isso aqui continua sendo o meu A, né? Eu tenho o meu B. E do F1 até o vértice, ou do F2 até o vértice, repare que agora eu tenho um triângulo retângulo. Então, só por convenção, vou chamar isso aqui de C. E eu tenho o meu teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, que eu posso usar A ao quadrado, B ao quadrado, vai ser ao quadrado. Tá certo? Então eu tenho lá. Primeira coisa que eu consigo enxergar para minha elipse. E como eu calculo isso? Se eu tenho um ponto qualquer, e agora a gente vai trabalhar qualquer ponto, vamos supor que agora eu tenho um ponto aqui, tá? Ponto qualquer da elipse. Repare que sempre agora eu vou estar puxando essa linha. E quando eu puxo essa linha, agora vai ter que ser do F1 até esse meu ponto, vou chamar de ponto P, e ele vai ser dado por X e Y, tá? Que é onde eu tenho o encontro aqui do eixo X com o eixo Y, X e Y. Vai ser dado lá a minha coordenada. Sempre vai ter que ser essa mesma distância, sempre vai ter que ser 2A. Porque lá na parábola eu tinha que ter uma reta auxiliar, que era a diretriz, para comparar o ponto da minha parábola em relação ao foco e esse ponto em relação à diretriz. Aqui não. Como eu tenho dois focos, eu vou estar comparando essa distância, certo? Lembrando que
é como se eu tivesse uma linha aqui e puxasse. Agora eu vou puxar até esse ponto. O que vai acontecer? Essa distância do F1 até o ponto e do F2 até o ponto, elas têm que ser essa distância aqui do eixo maior, que vale quanto? 2A. Então, está resolvido o nosso problema, certo? A minha elipse vai ser dada pela distância do meu ponto P até o F1. Só que agora, em vez de igualar, eu vou somar a distância do ponto P até o F2. E quando eu junto essas duas, o que acontece? Tem que dar o 2A, que é o eixo maior. Resolvendo isso aqui, que a gente já sabe como resolver a distância entre pontos, e somando com essa, eu vou chegar numa fórmula que vai ser o seguinte: x ao quadrado igual a ao quadrado mais y ao quadrado, b ao quadrado, tem que dar 1. Essa vai ser a nossa fórmula para a gente determinar os valores do ponto P, ou o que a gente está procurando aqui. Essa é a nossa equação reduzida da elipse, certo? E como a gente descobre o A? Através dessa fórmula. O B também. E aí, quando eu descubro o B, eu posso descobrir o B, eu posso colocar em evidência aqui, né? B vai ser o quê? Tá? Então, eu posso trabalhar isso aqui de várias formas, de várias maneiras, para que eu chegue nos resultados que eu quero. Tá bom? Uma outra situação é quando se fala de excentricidade. O que é excentricidade? Vai ser dada como? Essa excentricidade, é um E, vai ser dada por C dividido por A. E eu tenho aí a minha excentricidade. Tá certo? Uma outra situação que pode ocorrer com a elipse é, ao invés dela estar com o eixo maior na horizontal, ou seja, em cima do eixo X, ela pode aparecer neste formato aqui, ó. Ou seja, no meu eixo Y, tá? Onde eu tenho o eixo maior no eixo Y, tá? E o que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha fórmula? Vai ficar desse jeito aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, professor, está igual. A diferença vem agora, tá? É só trocar aqui. Mas como eu vou saber que a minha elipse está deitada, ou está com o eixo maior no eixo X, ou ela está em pé com o eixo maior no eixo Y? O valor de A sempre é o maior. É o que dá para mim o valor do eixo maior. Então, se o valor de A, ou o maior valor, estiver no denominador da fração de x, a minha elipse está deitada, está na horizontal. Se o valor de A, ou seja, o maior valor, estiver no denominador desta fração aqui onde eu tenho y, for maior, eu tenho a minha elipse na vertical, ou seja, com o eixo maior em y. Tá certo? Então tá aí a fórmula da elipse. E agora a gente vai estar treinando, fazendo uns exercícios aí, para a gente estar praticando um pouquinho mais. Tá certo, pessoal? E para a gente fechar aqui, só marcar os pontinhos aqui do seguinte, dos nomes. Então eu tenho eixo maior, tenho o eixo menor, né, que é o B, eu tenho os vértices, tenho os pontos A, tenho os pontos B, tenho ponto qualquer na elipse e tenho o centro, tá bom? Tá aí dado os nomes também. Falou, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Antes de ir, pessoal, dá uma olhadinha aí como se constrói uma elipse. Forte abraço!